Espírito venha sobre nós, Senhor. Cumpre tua promessa aqui e vem Consolador, faz o pecador nova criatura. Então vem, me leva com um barco sobre o mar. Vou deixar teu vento me guiar. Então vem, me leva, me abandono nesse mar. Vou aonde o vento do Senhor soprar. Vamos cantar mais uma vez. E agora nós vamos abrir o nosso coração, pedir para o Espírito Santo iluminar, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa alma para a gente absorver de fato a palavra que o Espírito Santo inspirou na nossa irmã. Então vem, me leva como um barco sobre o mar. Vou deixar teu vento me guiar. Então vem, me leva, me abandono nesse mar. Vou aonde o vento do Senhor soprar. Bom, todo mundo que tem a Bíblia aí, tudo ok? Já abriram? Então tá bom. Logo no versículo 1. Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Então ele foi correndo na frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça rápido, porque hoje devo ficar em sua casa. Ele desceu depressa e recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamavam, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se roubei de alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, começo então. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda, tenho 16 anos, estou no Monte Tabor fazem 3 anos. Sou serva, né, formei junto com essa última leva aí. Vai fazer acho que 2 meses, sim. E hoje eu queria compartilhar essa palavra sobre isso aqui, ó. Esse evangelho parece que é um conforto para os baixinhos, né? Os baixinhos têm evangelho próprio hoje. Mas, enfim, esse evangelho, até o Padre Paulo falou que é um resumo de todos os evangelhos, de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, tem muita coisa para falar, mas eu vou me limitar nisso do que é o tema de hoje: Jesus, eu me abandono em ti. Para que a gente possa entender o que de fato é salvação, para que a gente possa entender o que Jesus veio fazer na nossa vida, qual que é a atitude de Jesus e qual que é a nossa atitude, né? Então a gente vai por partes para não se perder, para não ter perigo de ficar alguma coisa solta por aí. Então vamos começar do começo. Jesus estava passando, Zaqueu queria ver quem que era Jesus. Aí já está o primeiro ponto. Se Zaqueu queria ver quem que era Jesus, alguém já tinha comentado, Jesus já estava sendo comentado, falado por aí. Então Zaqueu já tinha escutado alguma coisa. Então a nossa importância na evangelização, né? A gente já vai entender e depois isso daí vai ficar um pouco mais claro.
Só que ele não podia porque ele era baixinho. Os baixinhos super entendem a posição de Zaqueu. Estava vindo uma multidão, não conseguia ver. Então ele foi subir numa árvore. Gente, pensa no cara, cobrador de imposto, rico, assim, mas subindo numa árvore. Um homem, assim, já adulto, subindo numa árvore. Assim. Não é uma coisinha que você se vê todo dia, né? Você tá passando, vê um cara, opa, subindo numa árvore. Então ele se humilhou para ver Jesus. Só que foi uma subida mais curiosa do que, de fato, olha, é diferente de outros evangelhos que a gente vê, eu tenho um doente para apresentar. Foi uma subida mais curiosa. Eu quero ver quem que é esse tal de Jesus que estão falando. Mas, ao mesmo tempo, se ele não tivesse escutado quem era Jesus, ele não teria subido nessa árvore. Então, a gente já pode pensar na nossa situação. Quando a gente entrou no grupo, quando a gente entrou na igreja. De alguma forma, vamos pensar no grupo. A gente entrou lá. Seja porque alguém chamou, porque a gente viu no Facebook, porque eu sou da paróquia, entrei no grupo. Mas, na nossa vida, assim, quando a gente entra na igreja, quando a gente está no início da nossa caminhada, muitas vezes a gente vem para o grupo, vem para a igreja, sem saber quem é Jesus. A gente vai mais por curiosidade, ou por algum interesse, ou porque eu tô lá, porque eu ouvi falar que tem uns jovens bacanas, ou alguma coisa do tipo, do que realmente vontade de conhecer Jesus, ou vontade de buscar a santidade, me aproximar já diretamente no grupo. Lógico, exceções, mas estamos falando, pelo menos na minha situação, fui mais de curiosa, de feliz, do que, de fato, por uma sede de Jesus. Mas isso mudou. Por quê? Se ninguém tivesse me falado do grupo, se eu não tivesse sido de curiosa, eu não teria entendido o verdadeiro sentido da salvação e não teria tido esse encontro que Zaqueu teve. Então, continuando, ele estava em cima da árvore. Bacana, beleza, só que daí Jesus passou. Só que ele não fala nada que Zaqueu viu Jesus e quando Zaqueu viu, Jesus estava olhando para ele. Fala que Jesus olhou para Zaqueu. Acho que é muito, mesmo que Zaqueu achasse Jesus no meio da multidão, não sei. Jesus já achou ele e viu e já falou, Zaqueu, desce que hoje eu vou entrar na sua casa. Ai, meus amigos, aí que começa a história. Zaqueu estava tentando subir na árvore. Vamos fazer, assim, uma analogia, uma metáfora. Quando a gente tenta se elevar por nossos próprios esforços. A gente quer sempre estar no topo. A gente quer sempre estar em cima. Ou às vezes a gente quer buscar Jesus. Mas a gente quer sempre buscar com os nossos próprios esforços. De certa forma, Zaqueu queria ver Jesus. Por mais que a gente não soubesse o verdadeiro interesse quando ele queria ver Jesus, ele queria ver Jesus. Só que ele estava tentando subir pelos próprios esforços. Ele estava tentando escalar uma árvore. E aí a gente pode ver como nós somos apegados ao mundo. Aqui a gente pode ver que Zaqueu ainda estava apegado às coisas desse mundo, estava apegado, no caso, ao dinheiro, né? Que era o maior defeito dele, o dinheiro, o apego ao dinheiro. Então, nós estamos apegados no mundo, nas coisas do mundo. Isso faz com que nós sejamos pequenos, nós somos fracos na nossa condição, só que a gente tenta ser orgulhoso e vai sozinho buscar, vai sozinho caminhar. Então, a gente tenta subir na árvore, se humilha à toa, sendo que, na verdade, o ponto não está aí. É Jesus que nos vê. É Jesus que vê a gente, é Jesus que passa, ele lança aquele olhar para Zaqueu, a gente não sabe direito o que Zaqueu sentiu, mas a gente sabe que meio que feriu o coração de Zaqueu. Porque depois fala que Zaqueu desceu rapidamente e ficou alegre com esse olhar de Jesus. Então, o que é esse olhar, gente? O que é esse olhar? Agora pensa na sua história. Qual foi o momento que Jesus olhou para você? Para você estar aqui hoje, para você ainda não ter desistido do grupo. Qual foi o olhar que Jesus lançou para você? O que ele fez no seu coração? Que ao mesmo tempo a gente não entende direito, mas faz com que a gente desça da árvore, ou seja, cai de novo da onde a gente estava. Põe os pezinhos no chão e lembra que eu sou pequeno. Quando o Zaqueu subiu naquela árvore, ele lembrou, eu sou pequeno, eu não consigo ver. Só que a gente não vai enfrentar a nossa pequenez, lutar contra a nossa pequenez com nossos próprios esforços. Jesus, vamos lembrar do Monte Tabor, no caso do que é o Monte Tabor no Evangelho. Jesus se transfigurou porque ele queria nos transfigurar, Jesus se transfigurou porque ele queria que a gente participasse da sua glória. Só que a gente tenta fazer isso sozinho, sendo que não é mérito nosso, nada é mérito nosso. E aí já começa a entrar a ideia do abandono. Então, Zaqueu desceu, e daí a gente vê, Jesus olhou para ele e falou que ia entrar na casa dele, e Zaqueu já falou, Jesus, eu vou vender todos os meus bens, se eu roubei, eu vou dar... já está acabando o tempo, mas enfim.
Se eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei. Então, qual que é a ideia? Jesus nunca falou que Zaqueu não precisava de salvação, muito pelo contrário. Mas Jesus não condenou Zaqueu. Jesus amou. Zaqueu, talvez, gente, cobrador de imposto, era a pior coisa que você poderia ser na vida, entendeu? O cara era rejeitado ao máximo. Lógico, o cara, né, roubava, sim, mas Jesus amou. Foi diferente de toda a multidão que a gente vai ver, que olhava para Zaqueu e rejeitava. Agora a gente vai pensar em 2 situações, já continuando, que daí vem as línguas abençoadas, né, que a gente fala que é a pastoral do Diva, né, a primeira pastoral que foi criada. Já ouviram falar? É o departamento, como é que é? Departamento de Investigação da Vida Alheia. Piada, mas enfim, finge que foi engraçado, dá risada, hahaha, beleza, continua. Então as línguas abençoadas já começaram a falar. Ai, mas vai entrar na casa de um pecador, olha esse Jesus, como é. Mas lógico, gente, graças a Deus que Jesus entra em casa de pecador. Então agora a gente vai para aqueles 2 lados que eu tinha comentado. Não sei se vocês percebem, mas eu gosto sempre de trazer os 2 lados da coisa. Quando a gente tem essa língua abençoada com nós mesmos e quando a gente tem essa língua abençoada com os outros. Então, quando a gente, por nosso pecado, impede que Jesus entre no nosso coração, porque a gente fica com aquela história que eu não sou digno. Digno ninguém é mesmo. Mas Jesus quis entrar na nossa casa, ele quis entrar no nosso coração. É justamente por isso que ele veio ao mundo, ele morreu na cruz justamente para vir ao nosso encontro, para transformar nosso coração. Se ele não entrasse na casa de Zaqueu, se ele não amasse Zaqueu, se ele não fosse o encontro de Zaqueu, você acha que Zaqueu ia ser salvo? Foi pelo olhar de Jesus. Jesus desceu a nossa miséria. Agora basta a gente corresponder. E o outro lado é quando a gente, literalmente, tem essa linguinha abençoada com o povo. O mais engraçado é que a gente é os 2 ao mesmo tempo, né? Gente, fazer rodinha para conversar dos pecados alheios não é caridade, tá? Assim, a gente tem que falar, tem que ajudar, mas tem que falar para a pessoa, não para os outros, entendeu? Não é para espalhar fofoca por aí. E nem ficar com a língua abençoada, ai, tá na fila da comunhão, mas fiquei sabendo que 10 anos atrás cometeu um pecado, sei lá se ele se confessou, porque todas as vezes que eu fui na confissão, eu não vi na fila, né? É isso aí, minha gente, vamos agindo pela nossa própria cabeça, pelo que a gente age da história da pessoa. Gente, o pecado não define a gente. Se eu falar quem é Maria Eduarda, eu não vou falar que é o meu maior pecado. Se a gente fosse pecado, se a gente fosse encarnação de pecado, não ia ser a história da salvação, né? Apesar da gente ter pecado, apesar da gente ter que lutar contra o pecado, Jesus viu muito além do pecado. Enquanto os outros veem o pecado na gente, porque você pode fazer trilhões de coisas, nossa, doar a sua vida inteira na igreja. Uma falha que você tem, às vezes não é nem pecado. As pessoas já te condenam, entendeu? E daí já vem aquela história. Como você chega para o outro e corrige? Como você chega e dá um conselho? Será que é só pelo aquilo que você acha, pela a própria opinião, ou porque você realmente quer o bem do próximo? Então, assim, a gente é muito mais do nosso pecado. E foi isso que tocou Zaqueu. Porque Jesus olhou para ele e não viu aquele pecador, nossa, porque ele rouba. Não, Jesus nem falou nada. Você viu que Jesus não mandou ele entregar os bens ao pobre. Não, muito antes disso, Jesus olhou e amou. E quis estar em união com Zaqueu, assim como ele quer estar em união com cada um de nós. Ele quis viver uma intimidade com Zaqueu. Porque se nada nos toca, se nada chama a nossa atenção, chama o nosso coração para uma vida de intimidade com Deus, que objetivo, que sentido vai ter toda a nossa caminhada? Porque a gente sabe que é difícil. E não é só a vida de católico, a vida é difícil, tem muito problema. Só que a diferença é que católico não desiste, católico tem fé, sabe que Jesus vai estar com a gente em todos os momentos. Só que se nada atrai isso, se nada chama a nossa atenção para Jesus, qual que vai ser o sentido? Esse é o problema de pessoa escrupulosa. Pessoa escrupulosa quer viver em penitência, mas ela esquece por que ela está fazendo tudo isso. Ela se condena ao pecado, mas ela esquece por que o pecado é ruim. Gente, não é simplesmente por nojo de pecado, porque às vezes a gente não tem assim, o nojo do pecado que a gente devia ter. Porque a gente acha que o pecado não é mais uma coisa bonita, não é só isso que vai fazer a gente ganhar. Não é só isso que a gente vai fazer a gente vencer a luta contra o pecado. É algo maior. A gente tem que ter os olhos, tem que ter os olhos fixos no céu e entender que tem alguma coisa maior chamando a gente. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas é mais o amor pela virtude, o amor por Deus, unido, sabe? É que isso causa o ódio pelo pecado. Porque senão a gente se perde ao longo da caminhada. Se a gente não tiver alguma coisa que feriu o nosso coração ali,
que fez a gente ver as nossas verdades, as nossas misérias, lembrar que a gente é pequeno, então não vai ter mais sentido a caminhada. Se a gente não entender que é o amor de Deus nos chamando, que sim, não somos dignos, nós pecamos, mas agora nós temos a oportunidade, porque Deus vem até nós, a caminhada perde o sentido. E por isso que às vezes a gente fica 15 anos na igreja, mas depois é muito fácil, na primeira oportunidade que a gente tem, depois que a gente sai do serviço, quando a gente sai do Monte Tabor, a gente já está totalmente perdido, a gente perdeu todas as graças. Porque a gente não tem isso daí, não tem o maior que nos chama. Então não é só ficar falando de inferno, se a gente não apresentar o céu. Assim, às vezes algumas coisas não fazem muito sentido na nossa cabeça, porque a gente não entendeu o verdadeiro significado daquilo. Então, em vez de ficar apontando o dedo ou se condenando, você já parou para pensar qual que é o sentido de toda a sua vida? Por que você está lutando? Por que você está caminhando? Porque assim, se a gente parar para pensar na nossa existência, muita gente fica louca. Mas qual que é o sentido? O sentido é Deus. O sentido é que essa vida não é tudo, ela é uma passagem para a vida que vai vir. Então, a gente tem que entender isso. Tem que lembrar do olhar de Jesus que nos chamou e nos chama a cada dia. Por mais que às vezes a gente está passando por um momento de provação, de deserto, de dor, de tristeza, a gente tem que entender que Jesus nos chama. A gente tem que entender esse amor e buscar esse amor a cada dia, buscar lembrar como que Jesus me chamou e olhar fixo para ele. Por isso que a Semana Santa também é tão importante. Você já estava até comentando com a Mari, né? Sobre a Semana Santa, que eu achei muito interessante esse ano, foi muito boa para mim. Porque por que todo ano a gente precisa? Porque a gente precisa viver aquilo, a gente precisa de um momento. Se o ser humano não tiver um momento específico para a gente viver tudo aquilo, a gente não vai viver. Então a gente precisa de um momento para meditar a paixão, lembrar qual que é o amor de Deus, lembrar o que é o amor de Deus, o que é o amor, que é a cruz. Mas qual que é o sentido disso? Que é a ressurreição. Para ter ressurreição, tem que ter a cruz, não quer dizer que uma coisa anula a outra, muito pelo contrário. Então, eu não sei se vocês estão entendendo, mas é mais ou menos essa a ideia, da gente lembrar desse amor, e lembrar desse chamado. Ó, falta 2 minutinhos para acabar a reunião, eu já vou mandar outro link rapidinho, só para a gente não cortar no meio do raciocínio, tá? Então, a gente já continua aí, eu vou acabar essa reunião e vou enviar de novo, tá? 1 minutinho só. Acho que já foi todo mundo, né? Tá. Então, eu travei? Não, né? Tá. Continuando, então. Desculpa, gente, meu cachorro tá latindo. Então, só recapitulando um pouco. Vamos parar desse escrúpulo e desse olhar de julgamento, achando que o pecado define a gente, e por isso que a gente tem que se afastar de Jesus. É justamente por a gente ter uma fraqueza que a gente precisa ir ao encontro dele. Então, é muito forte quando a gente cai, vem a tentação, o inimigo tenta fazer isso com a gente justamente porque ele sabe que quando a gente entra em desespero, a gente corre. Mas não é essa a intenção. Jesus não veio para condenar, ele veio para nos salvar. Então, graças a Deus que ele veio entrar na casa de um pecador. Porque se ele não entrasse, a gente não ia conhecer a salvação, que ele é salvação. E então, veio a língua abençoada, tá. Mas isso daí você vê que nem Zaqueu nem Jesus está muito interessado em discutir com esse povo que está falando, né? Então, Zaqueu fala que ele vai vender todos os bens e vai pagar. Então, a gente entende esse amor que chamou a atenção de Zaqueu e fez com que ele corresse alegremente ao encontro de Jesus e recebesse aí nossa casa. Só que daí tem um ponto interessante. O evangelho acaba com Jesus falando que hoje a salvação entra na casa de Zaqueu, porque Zaqueu deu esse livre acesso para Jesus, mas daí o evangelho acaba. Se vocês olharem embaixo, não tem mais nada de Zaqueu, não fala mais de Zaqueu. Por quê? Eu nunca tinha reparado nisso. Quando a gente escuta esse evangelho, a gente pensa nessa parte de hoje a salvação entrou nessa casa. Mas se eu fosse falar, eu acho que essa parte que agora todo mundo tem que prestar mais atenção, que eu achei que é incrível isso. Não sei se vocês já viram o vídeo do Padre Léo explicando esse evangelho. É muito, assim, é engraçado, né? Ele explica daquele jeitão dele. Enfim, depois vocês procuram e você nem percebe o tempo passar. Mas o ponto é que não fala mais nada.
Não fala do encontro que Jesus teve com Zaqueu, não fala o que aconteceu enquanto eles estavam na casa de Zaqueu, não fala de mais nada. Acaba simplesmente aí. Por quê? Aí que vem a questão. Porque o que Jesus conversou com Zaqueu naquele dia não importava para mais ninguém, além de para Zaqueu, para Jesus. É um momento de intimidade. Aí a gente pode ver a oração. O que é a oração? É esse momento. Zaqueu deixou Jesus entrar e aquilo que aconteceu só entre os dois e não importava para mais ninguém. Então, assim, eu posso chegar e é super importante a gente ter momentos de partilha. Só que, assim, o que a gente partilha não é nada comparado do que acontece no íntimo da gente. Aquilo que acontece durante a oração. Aquilo só importa pra gente. Porque é íntimo, gente. Intimidade, a palavra intimidade, eu acho que já é bem autoexplicativa. Mas a gente não pensa nisso. E esse é o sentido daquele evangelho que Jesus fala, quando a gente for rezar, fecha a porta do quarto, não reza de pé, não sei o quê. Não quer dizer que a gente não tem que ter momento de oração, por exemplo, na igreja. Mas é que, muito mais do que aquilo que está acontecendo externo, é aquilo que está acontecendo entre eu e Jesus. Aquilo que está acontecendo durante o meu dia a dia. Porque durante o dia a dia tem correria, eu trabalho, eu estudo, aconteceu tal coisa, tá? Tô passando por um sofrimento, tô passando por um momento difícil. Mas o que está acontecendo entre eu e Jesus? Qual que é o meu momento de intimidade com Jesus? Qual que é a minha oração? Minha oração que é mais do que o terço que eu rezo, a minha vida de oração. Vida de oração naquilo que diz respeito de o tempo todo eu estar com contato com Jesus, em comunhão com Jesus. É muito mais de eu separar um momentinho. Naquele momento que eu paro e rezo, é você ter uma vida inteira de oração, uma vida de contato com Jesus, uma vida de intimidade. Uma vida que não preciso mais ter medo de falar com Jesus, esse é o ponto. Eu não preciso mais ter medo de falar com Jesus, porque eu sei que Ele está aqui para mim. Eu sei que Ele veio para minha salvação. Então, eu não preciso mais ter receio, mesmo que eu caia. Ele conhece. Gente, não adianta ficar com essa história de tentar esconder. A gente tenta esconder os nossos pecados de Deus, mas não adianta. A gente tenta esconder aquilo que a gente não quer que Deus veja. Mas não adianta. Se a gente pensar assim na criação, se nós somos obras de Deus, então não tem aquilo que Deus não conheça. Não tem aquilo, mesmo que a gente peque, mesmo que a gente se afaste, mesmo que a gente corra, Ele conhece, Ele sabe de tudo, Ele sabe do que a gente vai fazer. E por isso, mesmo assim, Ele nos ama. Essa é a questão. Por isso que não adianta correr. Então, se não adianta correr, basta eu me entregar. Basta eu me abandonar. Ter essa atitude de Zaqueu. Quando eu deixo Jesus olhar para mim, mas ao mesmo tempo eu me abandono. Porque eu sei que eu não posso mais subir na árvore por meus próprios esforços. Zaqueu agora não precisava mais subir na árvore. Ele sabia que ele era pequeno, ele continuava baixinho. Mas o que ele ia fazer? Agora ele entendeu a salvação dele. Ele entendeu a salvação dele. Estava em Jesus. Então, tudo bem, agora eu tenho que começar minha luta contra o pecado, tenho que avançar na santidade, mas tudo isso só tem sentido se eu viver no abandono com Jesus. A Bia não está aqui hoje, mas acho que foi ela mesmo que indicou uma novena que chama Novena Abandona Jesus. Eu estou indicando para geral depois que eu fiz. A Mari até sugeriu para os novos servos fazerem antes da missa de envio. E, gente, essa novena é fantástica. Ela é curtinha, assim, demora 5 minutos para fazer. Só que ela tem uns trechinhos de meditação, acho que é isso que é o mais importante da novena. Tem uns trechinhos de meditação que Jesus vai falando com a gente. E daí a gente vai entendendo que a maior barreira que existe na nossa vida de santidade, na nossa vida de intimidade, somos nós mesmos. Porque Jesus está falando o tempo todo, viu? Eu quero cuidar de você. Eu tô vendo a situação que você tá. Eu tô ouvindo o que você está falando, mas você não deixa. A gente reza e fala, Jesus, seja feita a sua vontade. Mas ao mesmo tempo não deixa ele agir, a gente tenta correr, tenta agir da nossa própria maneira. Deus está falando, viu, faça assim, mas a gente não faz. Então é isso, essa novena é interessante porque a gente vai pensando, fala, nossa, é verdade, né? Só a gente mesmo que não tá deixando a vontade de Deus. E outra coisa, a gente não precisa ter medo da vontade de Deus. Porque assim, a vida, eu já falei, né? A vida é difícil. Então não adianta falar assim, eu tenho medo de ser católica, eu tenho medo de me encontrar com Jesus porque vai ficar difícil. Difícil a vida sempre foi. Só que agora a gente vai ter uma força, a gente vai ter uma pedra que nos sustenta. E vai nos mostrar o caminho, vai mostrar que a nossa esperança é o céu que a gente pode começar vivendo agora. A gente pode começar vivendo agora. Como? No abandono. E o que é abandonar? É ter essa vida de intimidade, é ter essa vida
Até no último grupo falaram de intimidade com Nossa Senhora, ter essa vida com Nossa Senhora, ter essa vida com Jesus, ter esse abandono na vontade dele, entender que a diferença é que a vontade de Deus sempre vai ser feita, e ela não é ruim. Isso que a gente não entende. A vida é ruim, o mundo é... Desculpa, gente. O mundo é ruim. A vida não é ruim, tá? O mundo é ruim. Só que a vontade de Deus está sendo feita para ser uma luz, mesmo que ela não seja aquilo que a gente quer. Às vezes a gente olha tudo que está acontecendo e fala, meu, eu não consigo entender a vontade de Deus. Parece que é sofrimento, mas não é. Quando a gente aceita a vontade de Deus, não é como a gente tivesse permissão, ó, vai acontecer, se eu não permitir, Deus não vai fazer isso. Não é isso. Mas o que acontece é que agora a gente vai ter uma força. A gente vai ter onde buscar refúgio. Entendeu? Eu queria até falar nesse negócio de fé. Eu achei, assim, impressionante, né? No livro de Santa Teresinha, tem um momento que depois ela recebe uma graça, ela fala assim, no número 139. Não era possível duvidar. A fé e a esperança já não eram necessários. O amor fazia-nos encontrar na terra aquele a quem procurávamos. Encontrando-o sozinho, deu-nos ele seu ósculo, para que dali por diante ninguém tivesse motivo de desprezar-nos. Gente, vocês estão entendendo o que Santa Teresa está falando? Que ela falou que ela não precisava nem mais de fé nem esperança, porque para ela já tinha encontrado tudo. E é isso que a gente não entende. Às vezes nossa caminhada está difícil, porque a gente esquece de Jesus e deixa ele de lado como se isso fosse possível. A gente foge do olhar de Jesus, a gente tampa os olhos, finge que ele não está olhando para a gente. Finge que ele não está, como se Zaqueu tivesse virado, porque ele falou, não quero. Se Zaqueu não tivesse rejeitado, deixa ele ir. Mas ele olhou para Jesus, ele viu que aquele olhar era muito maior do que ele pudesse resistir. Então ele foi em frente. Ele parece que assim, foi uma atitude que a gente fala, nossa, né? Nossa, parece que nem pensou direito, mas é esse amor que parece que coloca para fora aquilo que está no mais íntimo de nós e vem para cuidar de tudo isso. Quer dizer que em algum ponto daqui, Zaqueu já sabia, no fundo, que a vida dele não estava boa, que a vida dele não devia ser assim, que ele estava pecando, que ele estava errando, que de alguma forma, talvez ele não conhecesse pecado, ele não conhecesse amor de Deus, ele não conhecesse nada disso, mas de alguma forma ele entendia que aquilo não estava legal para ele. Talvez ele deitasse na cama e sentisse um vazio. Porque você viu que quando Jesus olhou para ele, o amor de Jesus trouxe à tona tudo aquilo que ele tentava guardar para ele. Então, foi meio que assim, tá, então isso daqui de fato está errado. Só que agora eu tenho uma motivação para largar tudo isso. Porque o pecado, na hora que a gente está lá, é prazeroso. Senão a gente não pecava. Se pecado fosse uma coisa assim, desagradável, a gente não pecava. Mas ele encontrou um sentido que fala, nossa, agora eu encontrei tudo. É como, e que realmente aconteceu, Jesus não curou um cego físico, ele curou um cego de alma, de coração. E hoje ele quer nos curar também. A gente fala tanto de, agora eu vou realizar a vontade de Deus, a gente chega no grupo, a gente canta, só que durante a semana a gente não tá disposto a viver isso. Como se viver a vontade de Deus fosse um fardo. Mas não é. É uma força. É uma força e uma luz pra gente, principalmente nesse momento que tá tudo tão bugado, parece que a gente não consegue ver uma direção, um norte. Mesmo que a gente não entenda, gente, não é fácil. Não é fácil a vida em geral. Mas a gente tem um sentido com Cristo. Você pode ver, tá difícil para todo mundo, para quem é católico, para quem não é católico, todo mundo passa por dificuldade. Não quer dizer que você vai entrar na igreja e a sua vida era boa e agora vai ficar ruim. Muito pelo contrário, ao contrário disso. Porque nós temos problemas e situações que nós temos que enfrentar do mesmo jeito. Situações que fazem parte do ciclo da vida, fazem parte do nosso crescimento. Mas qual que é a diferença? A gente tem um sentido. E é isso que eu queria de fato passar para vocês. Gente, o abandono... eu sei que eu já acabei falando bastante, mas eu quero que vocês pensem, porque até agora, até mim o abandono a Jesus ainda era meio abstrato, era alguma coisa que eu falava, mas não vivia na prática. Mas Jesus está falando, deixa, isso não é clichê, isso não é só mais uma palavra, isso não é só mais um falando, é de fato uma experiência que vale a pena. E os santos estão aí para confirmar.
Os santos estão aí para confirmar. Eles eram felizes, mesmo numa situação difícil, tinha uma alegria maior, mesmo que tivesse lá no fundo, que ninguém tirava deles, mesmo numa situação complicada. É isso, essa alegria plena que a gente já começa a viver aqui para viver plenamente e infinitamente no céu. Então a gente tem uma esperança. O abandono a Jesus, apesar de não dar para ficar definindo que é uma coisa de intimidade, vale a pena. Vale a pena a gente fazer. Não é de primeira que a gente vai conseguir, não é que amanhã eu vou acordar, já, nossa, minha vida inteira mudou e agora eu já não tenho mais nada do que eu era antes. É difícil. Principalmente, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência para as coisas, eu quero já, entendeu? Eu sou uma pessoa que se eu vou mudar, eu quero agora. Então, não tô com paciência para esperar, para ir um passo de cada vez. Por isso que muitas vezes eu não saio do lugar, porque eu não tenho essa paciência. Então, vamos vendo de pouco em pouco aquilo que Jesus nos chama, porque a gente sabe, a gente só não quer admitir pra gente. Então, agora vai ser o momento mais importante, porque eu falo, mas se não tiver agora, não vai. Agora é o momento da gente viver essa intimidade. Se você não viveu até agora, é o momento de viver hoje. Não importa o outro. Se você quiser ligar a câmera, desligar a câmera. Se você quiser fazer do jeito que você quiser, mas agora é o momento que só importa. O momento que não está narrado no Evangelho. A vida dos apóstolos. Os apóstolos passaram 3 anos com Jesus. 3 anos, né? Isso daqui é assim. 3 anos com Jesus. Vocês acham que a intimidade deles está resumida no que está escrito no Evangelho? Não, porque existem coisas que só importam para quem está vivendo. Está vivendo. Então, se a Gabi contar para mim, se a Gabi tentar falar para mim da intimidade dela, primeiro que não vai conseguir, porque é muito profundo, é uma coisa muito pessoal. Mas não importa para mim. Não é uma coisa, é uma coisa nossa, não sei se estão entendendo. Então, agora é esse momento. Se você não teve até agora, é a sua primeira vez, se entrega, só se entrega. A gente fala isso, mas parece que nem para nossa cabeça. Mas é um momento que não é para se preocupar com o próximo minuto. Tá, enfim, não é para se preocupar com o próximo minuto quando acabar, é o momento agora. E que essa intimidade permaneça ao longo da semana e que a gente tenha sempre o foco, aquilo que é nosso objetivo maior, que a gente busque conhecer esse amor e atrás desse amor e correndo até Jesus, para a gente não perder o ponto de vista, o sentido da nossa vida. E a gente, mesmo no sofrimento, mesmo nas trevas, ter esse sentido. E essa intimidade não vai passar. Não vai passar mesmo que você tenha ficado 15 anos no grupo e depois saia da igreja, e depois saia do grupo, vai ter uma intimidade, vai ter aquele fogo no seu coração que ardia do mesmo jeito quando você servia no grupo. Entende? É um momento de intimidade. Sendo você servo, participante, cada um tem a intimidade que sabe que tem que ter. Mas agora é o momento. Gostaria de pedir para que todos fechassem os olhos e nesse momento vocês pudessem imaginar como é que foi a sua primeira experiência com Deus. Creio que a grande maioria aqui, como a Duda mesmo mencionou, é a primeira experiência meio que por curiosidade, assim como Zaqueu foi curioso o suficiente para subir naquela árvore e se avistar Jesus, né? Foi curioso para ver o que tinha através daquilo, o que ele poderia encontrar ali. Que nesse momento você possa estar, então, também fazendo a mesma coisa que você fez naquele primeiro momento, quando você superou o seu medo, superou aquela barreira que a gente geralmente cria, né, com o tempo, a gente acaba criando uma barreira dentro de nós mesmos, com Jesus, para com as outras pessoas, que nesse momento você possa estar colocando os seus planos, aquilo que você tem para a tua vida, nas mãos de Jesus, para que, assim como Zaqueu, que apesar de ser um cobrador de impostos, de ser julgado como um indigente, alguém que não merecia salvação, ele também fez da mesma maneira. E eu gostaria que o Roger, nesse momento, pudesse cantar para a gente uma canção. Creio que a grande maioria aqui já conhece ela. E só, só presta atenção mesmo na letra. Ela não é bem conhecida, não conhece aqui. Mas às vezes a gente escuta essa música e não se remete tanto ao que ela tem para dizer para nós. Se remete àquilo que é o verdadeiro significado.
dessa entrega, desse se entregar em Cristo e vencer esse medo que acaba nos impedindo de viver uma intimidade maior com Cristo, de viver os sacramentos, que são os maiores milagres que podemos viver aqui na Terra, os sacramentos da Eucaristia, o sacramento de uma Santa Missa, coisas que hoje estamos meio que longes, né? Mas muitas vezes temos a oportunidade de estar vivendo isso e ainda assim, por medo, acabamos deixando de viver isso. Então, que você possa meditar neste momento através dessa música, tudo isso que a Duda falou e, e se entregar mesmo, ter um momento mais íntimo com Cristo. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Eu fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Eu fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Esse momento que você possa, então, ouvir a voz de Cristo, possa silenciar o barulho que existe em seu coração neste momento e que você deixe que Cristo realmente possa falar contigo neste momento, que você possa ouvir a voz de Deus. Ele tem tanto a nos dizer e muitas vezes nós queremos resolver por nós mesmos, acabamos colocando o nosso desejo acima, acabamos fazendo da nossa maneira e por vezes acabamos dessa forma perdendo a experiência que Cristo um dia sonhou para conosco. Então, que nesse momento você possa escutar a voz de Deus e nesse minuto de silêncio
você realmente possa se entregar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao